Ciao, buongiorno. Oggi parleremo di autori che comprendono la espiritualità. Alguns autores que realmente compreenderam o que é a espiritualidade e de que forma muitas pessoas interpretam. Esses autores, eles interpretaram muito bem como um indivíduo com consciência, com média consciência e com baixa consciência, trata a espiritualidade. Então, no Brasil, eu gostava muito do Isamitiba. O Isamitiba, apesar de ter sido um profissional da área da saúde que foi para uma linha da educação familiar, ele era muito bem resolvido e muito inteligente nessa parte da espiritualidade. Então, não só para educadores e para pais, mas para o público em geral e qualquer profissional, ler Samitiba é muito importante. E saber interpretá-lo. Depois, outro autor que sabe muito sobre a verdadeira espiritualidade, sem aquele holisticismo, sem o misticismo, e aquelas coisas exóticas e esotéricas, né? Através da ciência mesmo e da prática, o Eckhart Tolle, ele é britânico, ele trabalhou na Universidade de Oxford, de Cambridge, e ele era pesquisador além de professor. Então, ele escreve com muita propriedade. Os livros dele transmitem uma veracidade e uma calma que realmente merece os créditos, né? Pela não contradição, né? Por ter sempre aquele comportamento retilíneo. E o Deepak Chopra, mas o Deepak Chopra tem uma coisa meio mística, né? Ele confunde um pouco, assim, apesar de ser muito inteligente, ele dá uma confundida entre a física, né, e a ciência e aquela parte indiana. Então, aquilo não fica tão claro, mas muitas coisas dá para se aproveitar sim, né? Principalmente ele ensina como o indivíduo desenvolver a sua autoconsciência, né? Isso é muito importante. E o Dr. David Hawkins, né, que foi o precursor assim, sobre o que é a consciência e a espiritualidade. As pessoas confundem, né? E que não existe entidades que baixam, que não existe adivinhação, que não existe... Ele explica muito bem isso, né? Ele explica o que é a disfunção proprioceptiva, né, a disfunção bissexual numa pessoa, né, e que aí levam para fazer as religiões, entre aspas, e charlatanices, né? Então, a verdadeira espiritualidade está em tu se autoconhecer, ter uma extrema consciência sobre si mesmo e, por consequência, isso reflete nos outros, né? O nosso comportamento sempre vai refletir sobre os outros e nós somos responsáveis por ter uma autoconsciência ou não. Então, se tu tens a consciência para fazer certos atos, né, tu teria a consciência para saber que isso é errado. Então, neste caso, não há perdão, digamos assim, né? Então, perante a lei, a gente só pode dar créditos a quem realmente é a vítima e não aquela vítima, entre aspas, que transformam outras vítimas, né? Que fazem mais vítimas, né? Ou seja, a hipocrisia. Então, o Dr. David Hawkins, ele classificou, né, nos seus estudos, ele também é um profissional da área da saúde, geralmente a área da saúde ou da educação, os melhores, gente. Então, se tu gosta dessa área, não vai, né, atrás de pessoas rasas, de pessoas que não conhecem a si mesmas, né, e que escrevem escrevem livros, se tornam famosas, mas que estão erradas, ou se tornam famosas copiando e plagiando os outros, entenderam? Porque quem escreve a verdade não vende, né? Digamos assim. Que a verdade por si só, ela não é vendável, né? Se vendeu, não é de verdade, entenderam? Não é confiável. Então, esses autores que eu citei para vocês, eles explicam assim, que o verdadeiro ser humano não se vende por nada, né? Seus valores e princípios são imutáveis e são intactos, né? Então, quanto mais contraditória uma pessoa, mais perigosa ela é. Porque ela sempre vai titubear, porque ela sempre vai pôr o dinheiro
e as vantagens e o ego na frente. Então essa pessoa é a pessoa mais perigosa do mundo. A pessoa contraditória e é aquela que, vulgo, tem ego, tá? Então, esses autores, assim, mas eles são para ler e digerir, não é para ler, né? É para se sentar com calma. Quanto mais a gente sabe se sentar com calma e ler, mais inteligente a gente fica, porque a gente começa a ver que a gente tem que interpretar cada vez melhor, cada vez mais interpretar melhor, interpretar melhor, interpretar melhor. Né? E se tu lê boas coisas, tu vai falar boas coisas, tu vai ser boa coisa. E do contrário também, tá? Então, boa semana a todos.